A paz do Senhor, que bom estarmos juntos, mesmo que por meio de vídeo, devido à impossibilidade momentânea de cultuarmos ao Senhor na igreja em decorrência do lockdown na Grande Goiânia. Os dias atuais têm sido marcados por extremos. Algumas pessoas estão inertes, se acomodaram em suas casas, estão morrendo espiritualmente por falta de nutrientes espirituais indispensáveis para a vida cristã saudável, encontrados apenas na meditação bíblica, na oração e no jejum. Outras estão alarmadas e nem mais conseguem acreditar que Deus continua no controle de todas as situações, inclusive sobre a pandemia da Covid-19. Se prendem a profecias isoladas do contexto bíblico e sem tirar tempo para meditar nas Escrituras de forma ordenada, sólida e consistente. Ainda focando na necessidade de a igreja estar revigorada para um novo tempo, a temática de hoje é retirando o pecado para que haja reavivamento. O texto bíblico base é Romanos capítulo 6, versículos 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Este início do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos inicia esclarecendo uma declaração paulina no capítulo 5, onde Paulo diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Imagine o efeito causado nas pessoas que tiveram acesso a esta informação. Sempre que algo é dito, podem ter três classes de pessoas diferentes reagindo de diferentes formas. E a primeira classe é a classe das pessoas espirituais, dos que servem a Deus e entendem que para Deus inexiste situação perdida. Essa classe de pessoas acredita que, independentemente se a pessoa esteja em condição deplorável, afundada até a cabeça no pecado, mesmo assim, a graça de Deus é capaz de conduzir essa pessoa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A graça de Deus é maior, é mais abundante do que quaisquer estado crítico de pecaminosidade. Jesus pode solucionar plenamente quaisquer tipos de situações. Jesus ama incondicionalmente a todas as pessoas e se dispôs a acolher, a abraçar, perdoar e salvar a todos por meio do seu amor, da sua misericórdia e da sua graça, demonstrado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Bastando apenas que o ser humano responda e corresponda ao amor oferecido por Jesus na cruz do Calvário e o sirva de forma obediente e resiliente. A segunda classe de pessoas que interpretam as coisas na Bíblia quando lê é a classe de pessoas indiferentes, que não se importam nem com elas mesmas. Geralmente essa classe de pessoas é insensível, desligada ou deixa a coisa rolar para ver como vai ficar as coisas. Se recusam a enxergar ou a perceber a gravidade do pecado e a profundidade da misericórdia e da graça de Deus. A terceira classe de pessoas é a das pessoas carnais, tendenciosas a toda sorte de práticas pecaminosas. Essa classe de pessoas vive procurando uma oportunidade de pecar. Uma festa, uma amizade, um relacionamento descompromissado, uma bebida, uma mulher vestida de forma sensual ou que se insinue, tipo aquelas mencionadas em Provérbios, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos e ficam à espreita à procura de uma presa indefesa sem a proteção de Deus. Ou ficam também à procura de um homem sem temor de Deus para satisfazer desejos hedonistas sórdidos. Essa classe de pessoas vive procurando aí uma companhia que lhe pareça interessante, que não exija compromisso. Um momento a sós na internet ou olhando uma revista com fotos pornográficas e imorais. Uma brecha nas escrituras, uma citação bíblica, mesmo que isolada do contexto bíblico geral, mas que lhe permita embasar suas crenças disfuncionais heréticas. Ou algo que justifique seu ato, sua atitude, seu afastamento de Deus, mesmo que precise eleger aí um culpado de suas próprias frustrações psicológicas, emocionais, materiais e espirituais. Às vezes me pego imaginando esse terceiro grupo de pessoas ouvindo Paulo dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e se autoconfidenciando, ou como alguns dizem, conversando com seus botões e dizendo: eita, era o que nós precisávamos. Podemos pecar o quanto quisermos, pois quanto mais pecarmos, mais seremos envolvidos pela graça de Deus.
Esse tipo de declaração, geralmente as pessoas evitam dizer com palavras audíveis, mas muitas pessoas alimentam esse tipo de pensamento e constroem suas jornadas na prática do pecado. Por acaso, você já parou para perceber, para pensar, para analisar o quanto as pessoas estão vulneráveis e propensas a pecar? Grande parte das pessoas estão com os olhos vendados quanto às verdades bíblicas. Elas pecam e ainda querem que a liderança da igreja concorde, permita ou faça vistas grossas, de modo que elas possam continuar na prática do pecado e ainda assim estarem ativas em alguns cargos, em algumas funções dentro das igrejas. E essa impressão que se tem hoje é a mesma tida por Paulo após a sua declaração e que o levou a esclarecer o assunto de maneira rápida e eficiente no capítulo 6 da carta aos Romanos. Está cada vez mais escasso ver as pessoas se oferecendo a participar do ciclo de oração, do culto de ensino, da escola dominical, da vigília, da oração de madrugada, do evangelismo pessoal. Mas é comum ver as pessoas desejando e procurando uma oportunidade de ir passear no shopping, no cinema, no aniversário, na balada, em festinhas regadas com bebidas alcoólicas, nos passeios comprometedores, ao jogo de futebol, a namoros fora do padrão bíblico, representados aí pelo flertar, o ficar, o pegar, sem contar com tantas outras pessoas que com as suas atitudes afetam a santidade de Deus e desvaloriza o ser humano, como a murmuração contra o trabalho para a manutenção da igreja, como eleita de Deus, as contendas, as rebeliões, a recusa em fugir da aparência do mal e ainda as reclamações de que Deus deixou de operar como no passado, de batizar com o Espírito Santo, de curar, de libertar, de distribuir dons espirituais que já não quase mais vê em evidência dentro das igrejas. Ainda há aqueles que aceitam convites que aparentemente são desprovistos de malícia ou de ligação direta com práticas pecaminosas, mas que podem ocupar o lugar de Deus na vida da pessoa, e aí é onde está o problema de tais convites. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. No rico texto de Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo faz algumas perguntas que levam à reflexão sobre o que de fato motiva a jornada cristã e sobre quais os resultados a pessoa pretende obter se ela buscar ter sobrevida física, material e espiritual ou não. Em Romanos capítulo 6, versículo 1, Paulo pergunta: que diremos, pois? Ou seja, qual é o ponto de vista de cada pessoa em relação ao assunto? Não basta se construir um ponto de vista. Ele tem que estar embasado no contexto bíblico geral para ter reavivamento. Em Romanos capítulo 6, versículo 1, a parte B, Paulo faz outra pergunta: permaneceremos nós no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Em seguida, Paulo se posiciona dizendo: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? E para levar os seus leitores a uma análise mais profunda, Paulo continua aí trabalhando a mente deles com outras perguntas. Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo diz: não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Em outras palavras, Paulo estava perguntando: vocês já se esqueceram de que, à semelhança de quando Cristo morreu, vocês, ao serem batizados, experimentaram a morte de Cristo para morrerem para o pecado e viverem em novidade de vida? Mais à frente, após abordar sobre a graça de Deus em oferecer salvação à humanidade de forma plena, Paulo ele faz duas perguntas e também coloca a sua posição pessoal. Ele diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. E a igreja cristã da atualidade deve pensar e repensar as colocações feitas por Paulo sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus, pois sem renascimento, sem novidade de vida, inexiste reavivamento. Como bem disse Jesus a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento, ele acontece com a regeneração, momento que a comunhão com Deus, antes destruída, é restabelecida. O que estava arruinado é recuperado e ganha vida novamente, ganha sobrevida física, material e espiritual. A regeneração é que vivifica, reforma, melhora e muda a pessoa da direção da separação eterna de Deus para a direção do próprio Deus e da eternidade com Deus. Ser convencido do poder de Deus e da sua obra não quer dizer que somos convertidos ou regenerados, mas se somos convertidos, então também somos convencidos do grande amor de Deus em nos fazer, nos tornar nova criatura. O fruto do Espírito é o caminho a ser seguido para a pessoa que quer ser reavivada, que quer reavivamento. Gálatas capítulo 5, versículo 22, deixa evidente que o fruto do Espírito, ele é único. O termo utilizado foi o fruto do Espírito é. O verbo ser tem a conjugação no singular. Porém, mesmo sendo único, como quaisquer outros tipos de frutos, o fruto do Espírito possui características diferentes. No caso aqui, o fruto do Espírito, ele possui 9 características diferentes em sua composição. Assim como em um mesmo fruto existem várias vitaminas e da mesma forma a pessoa que degusta o fruto, ele vai degustar, ele vai absorver essas diferentes vitaminas. A mesma coisa acontece com o fruto do Espírito, quem absorve o fruto do Espírito. É impossível que uma pessoa queira ter de Deus a disponibilização dos dons espirituais ou querer vivenciar uma vida reavivada sem que haja em sua vida o cultivo do fruto do Espírito. Pois é o fruto do Espírito que deve ter domínio sobre o portador do dom espiritual. É a evidência do fruto do Espírito na vida da pessoa que jamais lhe permite usar o dom espiritual para produzir confusão ou para se auto-beneficiar, para dominar os sentimentos, produzir inveja, irritação, para suspeitar mal, agir de forma leviana ou com precipitação. Além disso, somente vivendo em novidade de vida e evidenciando as características do fruto do Espírito na vida, é que uma pessoa é impedida de usar os dons espirituais em sua vida reavivada para os seus interesses pessoais egoístas e até mesmo profanos ou em benefício próprio. E é justamente nesses dias atuais que têm sido marcados por extremos, nos quais algumas pessoas estão inertes, acomodadas em suas casas e morrendo espiritualmente por falta de nutrientes espirituais indispensáveis para uma vida cristã saudável, e que outras pessoas estão alarmadas, sem conseguir acreditar que Deus continua no controle de todas as situações, que muitos se prendem a profecias isoladas do contexto bíblico geral, sem tirar tempo para meditar nas Escrituras de forma ordenada, sólida e consistente, que fica ainda mais evidente que as pessoas, inclusive a igreja, precisam ser reavivadas, ganharem sobrevida física, material e espiritual com um mover sobrenatural de Deus nunca visto na história da humanidade. E é plenamente possível, mas o pecado ele precisa ser retirado para que haja reavivamento. Precisa haver arrependimento, precisa haver conversão e precisa haver disposição de servir a Deus de maneira obediente em quaisquer situações ou circunstâncias da vida. Aos que já aceitaram a Jesus e não se batizaram, é extremamente importante se batizar, este símbolo do nascer de novo para viver em novidade de vida. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Diz também: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. As pessoas que já desceram as águas batismais, retome o primeiro amor. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, disse o apóstolo Paulo, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras, para que você seja reavivado, para que você seja reavivada e ganhe sobre vida espiritual, mas também ganhe sobre vida física, tenha melhor qualidade de vida física e também melhor qualidade de vida espiritual. Busque o batismo no Espírito Santo, busque os dons espirituais de Deus para a sua vida e para as pessoas à sua volta. Seja um intercessor, seja uma intercessora
por sua família, por sua vida, pela igreja do Senhor, pela obra missionária, pelas vidas que precisam ser alcançadas e precisam ser reavivadas, precisam ganhar vida no mundo espiritual. Elas estão mortas espirituais, ainda que estão vivas fisicamente, mas elas precisam nascer de novo, precisam fazer parte do corpo de Cristo, precisam participar do corpo e do sangue de Jesus, simbolizado pelo pão e pelo vinho da ceia do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe do corpo e do sangue de Jesus tem parte com ele na glória. Vamos buscar o avivamento, vamos buscar o reavivamento, e que eu e você sejamos essa pessoa onde Deus vai começar a trabalhar e acender uma chama e fazer uma grande obra, fazer algo extraordinário que alcance outras pessoas. Vou orar por você. Deus Pai, em nome de Jesus, eu entro em sua presença em oração intercessória por esta vida e por sua igreja na terra. Estamos vivendo numa época de crise mundial, não só na área da saúde física e material, mas também na saúde espiritual da humanidade. Essa vida precisa ser reavivada, a tua igreja precisa ser reavivada para ganhar imunidade espiritual e sobrevidas física, material e espiritual. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, conduz esta vida ao arrependimento, à confissão, a pedir perdão, a perdoar e a ser perdoada. Em nome de Jesus, reveste esta vida e a tua igreja na terra com poder, autoridade e unção. Conceda a condição para evidenciar as virtudes do fruto do Espírito. Seja cheia do Espírito Santo de Deus e seja usada pelo Senhor com os dons sobrenaturais. Senhor meu Deus, é em nome de Jesus que eu estou te pedindo, pois eu creio, por isso eu te peço, atende esta oração em nome de Jesus. Continue firme, enquanto não tivermos os cultos presenciais, assista os vídeos e mantenha a sua vida devocional ativa com leitura bíblica, oração e jejum. Fortaleça-se espiritualmente em nome de Jesus, e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a igreja do Senhor na terra, agora e sempre. Amém.